Deixa eu anunciar aqui. Olá, Igreja do Senhor, bom dia. Que a paz seja com todos nós, amém? É sempre um privilégio nós nos reunirmos aqui para cultuarmos, para adorarmos, né? E hoje, particularmente, estamos recebendo esse casal aqui abençoado, Cláudia e Elisa, e Deus é conosco. Deus, sejam muito bem-vindos. Estamos recebendo também o Caio. Caio, glória a Deus por sua vida, amém? A próxima vez tenta trazer seu irmão, amém? Gente, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, amém? Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, nós louvamos ao teu nome, Pai, que tu permite nós estarmos aqui para te adorarmos, para ouvir da tua palavra. Que mais uma vez, nessa manhã, nessa hora, o teu Espírito esteja à vontade para fazer tudo aquilo que aprove ao teu coração em nossas vidas. E assim nós te damos graça em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria abrir a minha Bíblia, talvez não precisássemos nem abrir. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. A grande maioria já leu pelo menos uma vez esse versículo. Gênesis 1, capítulo 1. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero trazer esse texto aqui para a nossa realidade hoje, quando diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia ali. Qual a relação que existe entre a criação, o Espírito de Deus presente ali se movendo, e a minha vida hoje e a sua vida hoje? Muitos de nós estamos aqui, por acaso, numa igreja, na reunião dos santos, para ouvirmos a palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus está aqui. E tem aqueles também que não estão na presença do Senhor, e o Espírito Santo está aqui na terra de igual forma. Mas é preciso que haja uma manifestação do Espírito Santo para que a palavra que nós ouvimos diariamente, ela transforme as nossas vidas. Então, que nós não saibamos ou tomamos conhecimento apenas que o Espírito Santo está presente, mas que nós o deixemos agir em nossas vidas. Então, hoje, para a abertura desse culto, é que estejamos sensíveis à ação do Espírito Santo. Deixemos o Espírito Santo de Deus agir e transformar o meu coração, transformar o seu coração. Porque se o Espírito Santo de Deus estiver agindo, transformando o meu coração, o seu coração, não importa nenhum tipo de agrura, não importa nenhum tipo de impedimento, dificuldade, nada que sobrevier sobre a minha vida, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, vai nos atingir, porque o Espírito Santo de Deus é muito maior do que qualquer coisa. Deixa o Espírito Santo agir em nossas vidas hoje. Amém? Nós podemos louvar, vamos cantar uma canção, que é uma canção que eu gosto muito de cantar, e ela mexe comigo. Não sei porquê, acho que todos nós devíamos pelo menos sermos movidos pelo Espírito Santo. E ela diz que há um doce Espírito aqui, e o doce Espírito é o Espírito Santo de Deus. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Há um doce Espírito. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber. A presença de Jesus, o Salvador.
Doce presença. Doce presença. Presença santa. Vem sobre nós. Enchendo-nos do seu poder. Enchendo-nos do seu poder. Te adoraremos, ó Pai. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará aos nossos corações. Louvado seja o Senhor e que renovará aos nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas algo, se te achas algo, e ao invés, se estás débil, oprimido e sempre. Mas chega-te ao Senhor então, meu irmão. Chega-te à presença do Senhor, que o Espírito te encherá de amor. Doce presença. Doce presença. Presença santa. Vem sobre nós, enchendo-nos do seu poder. Te adoraremos, ó Pai. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará aos nossos corações. Louvado seja o Senhor. E que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Senhor tem sido grande em nossas vidas. Grande é o Senhor e contigo de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
Pode aplaudir. Senhor. Pra nos buscar, tá sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Te confiarei, eu nada temerei, de frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Confiarei, pra sempre temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Você para de aplaudir ao Senhor? Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado pela tua presença, Pai. Que tu tenha recebido o nosso louvor, que nós fizemos com o nosso coração. Estaremos ouvindo a tua palavra agora, Pai. Que o teu servo seja canal de transmissão daquilo que nós precisamos ouvir de ti nesta hora, Pai. Esteja à vontade, Espírito Santo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Essa canção é uma canção antiga, como todas as que eu amo, mas ela traz algo muito especial para nós. Queria que você cantasse, se souber. Espírito Santo, Para recordações lindas, né? e o poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vem Espírito do Espírito, aleluia. Vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Aleluia. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu
teu espírito renova, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia. Exaltamos a Jesus nesse lugar. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. O Rei dos Reis seja exaltado nesse ambiente. Para a tua glória e para o teu louvor, Senhor, é que cantamos, é que proferimos palavras, é que estamos nesse lugar, é que estamos em comunhão. É para a tua glória e para o teu louvor. E nessa manhã nós te agradecemos por este momento de adoração, momento em que declaramos que a nossa alma viverá e o nosso espírito se renovará, porque, Senhor, a tua presença é que faz todas essas coisas. Tua presença está neste lugar, nós sentimos a tua glória aqui, sentimos a tua presença entre nós. Teu Espírito está aqui, Senhor, e Ele e tua presença são as coisas mais importantes neste lugar. Não há nada melhor, não há nada maior, não há nada, Senhor, que possamos fazer que seja mais relevante do que a tua presença aqui em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque tu tens sido fiel a nós, e apesar de sermos poucos, a tua palavra se cumpre neste lugar, pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarias presente. Tu estás aqui, Senhor Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom podermos estar aqui, né? Querem dar uma saudação pra gente, falar alguma coisa? Fala aí. A Elise e o Cláudio estão aqui. Eu vou já botar eles também ao vivo para eles darem aí uma saudação pra gente. Tá, Paulo? Tá? Certinho? Então tá bom, pode Eu falar. saúdo com a graça, com a paz, Amém. daquele que vive e reina para todo Glória a sempre. Deus. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, Amém. né, fazendo esse culto ao Senhor, essa Amém. celebração a Deus. Glória a Deus. E como o Senhor me deu essa oportunidade, eu agora de manhã e pela manhã, veio uma mensagem dentro do meu coração, que foi aquela, quando Davi estava ali em Ziclague. E naquele momento de caos, um momento tão difícil para Davi, eu estava lendo essa passagem e ali diz que ele se reanimou no Senhor. E nós estamos aqui nos reanimando no Senhor, para a glória do nome Glória a dele. Deus. E é muito bom nós estarmos aqui unidos, Amém. juntos, reanimando no Senhor. Amém. Para mais uma semana. Amém. Para a glória e para o louvor do teu santo Amém. nome. Isso aí. E aí, Claudinho? Glória a Deus, né? A paz de Cristo para todos. É um prazer sempre estar aqui, reunido com os irmãos. É uma alegria no nosso coração. A gente sempre fica se programando de vir aqui, às vezes responsabilidade com a igreja que a gente congrega, acaba a gente não conseguindo coincidir orar. Essa semana deu. Aí eu falei, vamos aproveitar, fazer uma visita lá, né? Receber a bênção lá do pastor, estar com os irmãos lá, confraternizando, amizade. A gente está distante, mas vocês sempre estão no nosso coração. Então eu creio que Deus vai continuar conosco nessa manhã e vai falar conosco agora através da sua palavra. Amém. Amém. É bom, né? Existem pessoas que passam pela nossa vida, né? E marcam a nossa história, a nossa caminhada. E o Cláudio e a Elise são exemplos disso. Com a Elise eu caminhei mais tempo, mas é sempre bom encontrar pessoas, assim como foi com a irmã Imaculada, que ficou um pouco distante de nós um tempo, mas retornou, está aqui. E é sempre bom podermos reencontrar irmãos, né? Pessoas queridas que amamos. Tem pessoas que fazem parte da nossa história, ainda que não estando aqui com a gente nesse momento, porque o tempo de Deus é que estabelece, mas são pessoas que nos amam e nós os amamos também, né? O exemplo claro
do Cláudio e da Elis. E o Caio está aqui também. O Caio faz parte da nossa... Quer falar, Caio? Bota a câmera para ele de novo. Mas eu quero dizer o quanto é importante a tua presença aqui, viu, Caio? Eu te vi pequenininho. Nós todos te vimos muito pequenos, mas que bom que você veio aqui. E venha outras vezes, tá? Acompanha a sua avó, esteja aqui sempre que puder e quiser. Vai ser uma alegria para a gente receber você aqui, tá bom? Deus abençoe. Amém. Nós vamos meditar numa palavra, irmãos, nessa manhã, que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Nós vamos falar sobre expectativa e realidade. E vamos olhar para esse livro, né? Primeiro, eu ganhei essa Bíblia aqui hoje, ó. Olha que bonito. Tô todo bobo. A minha já estava bem judiada, aí tiveram misericórdia de mim, me deram um presentão, né, Paulinho? Glória a Deus. E aí eu vou ler nessa versão. Eu ia ler do capítulo, do primeiro versículo, né, de 1 Reis 19 até o 12, mas para encurtar um pouco, para a gente partir já para o assunto, nós vamos ler a partir do 11, né, versículo 11. Depois eu vou falar do contexto, aí vocês vão entender bem onde essa palavra se encaixa, uma palavra até conhecida, muitos de nós sabemos a história, conhecemos a história dessa palavra, mas tem algo de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês. 1 Reis 19, versículo 11 e 12. Vamos ficar neles, porque aqui está o centro daquilo que Deus quer comunicar a nós nessa manhã. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida, ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês e basear nela para a gente falar sobre expectativa e realidade. Nossa vida espiritual, ela é muito e tem muito do que aconteceu também com o profeta Elias nesse ponto aqui. Antes, porém, eu quero fazer uma lembrança daquilo que representou Elias na história de Israel. Elias foi um grande profeta, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, com autoridade, quase que incomum. Dentre os profetas que se levantaram na nação de Israel, Elias foi um que se destacou muito, a ponto de fazer coisas que outros não fizeram. Depois dele veio Eliseu, que teve a ousadia de dizer: eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. E Elias disse para ele: olha, você pediu uma coisa muito dura, né? Mas tem umas condições aí, se você conseguir cumprir essas condições, você vai receber o que você quer. E assim foi. E o profeta Elias foi esse homem, essa referência em Israel. E ele viveu numa época muito complicada. Elias viveu no momento em que Israel, a nação Israel, estava em declínio espiritual total, estava envolvida com idolatria, estava envolvida com tudo que desagrada ao Senhor. E estava caminhando numa direção totalmente oposta àquilo que era a vontade do Senhor para o seu povo. Nesse momento, Elias estava exercendo o seu ministério. Ele exerceu o seu ministério no tempo em que os profetas estavam sendo caçados. Ele exerceu o seu ministério num momento em que eles estavam sendo perseguidos, a ponto de Obadias, um dos que organizava o palácio do rei Acabe, ser o homem que
pegou, escolheu, separou 100 profetas e os dividiu, 50 numa caverna e 50 em outra, para que ele pudesse alimentá-los e preservar a vida desses homens, porque os profetas estavam sendo perseguidos. Acabe, o rei de Israel, nesse tempo, tinha se afastado de Deus e se voltado para Baal. Ele era um baalista, né? Ele era um homem que cultuava Baal, um deus que tinha boca, mas não falava, tinha olhos, mas não via, e ele estava envolvido com a idolatria. A sua mulher, Jezabel, ela era profetisa de Azare, ou Azaré, alguma coisa assim, que também era um ídolo que ela representava em meio a Israel. E este reinado, esta liderança de rei, estava conduzindo o povo de Israel a uma idolatria. Imagine você exercer um ministério profético, desafiar tudo isso, né? Enfrentar esta realidade espiritual, um peso espiritual. Quando a gente fala de peso espiritual, quem entende do que é peso espiritual sabe o que a gente fala, né? Um ambiente pesado, carregado, bloqueado, né? Onde há de tudo, manifestação de tudo, menos da presença do Senhor. E ali estava Elias de pé, exercendo o seu ministério. Chegou um momento que Elias encontra o Obadias, numa saída de Obadias junto com Acabe. Depois eles se separam em duas partes, porque eles estavam procurando alimento para os cavalos, né, ou para os seus animais, por conta da seca que havia se estabelecido por causa da palavra de Elias. Elias disse: não vai chover, segundo a minha palavra não vai chover. Essa era a autoridade de Elias: segundo a minha palavra não vai chover, e enquanto eu não falar de novo não vai chover. E assim Elias tratava, e Elias produziu um ambiente complicado para a nação de Israel por conta disso. Por essa falta de chuva, também começou a faltar uma série de coisas, faltar água, faltar alimento, e um dia o rei Acabe pega Obadias e fala assim: nós vamos dar uma saída, você vai para um lado, eu vou para o outro, vamos tentar achar alimento para os animais, né? Em algum lugar deve ter ainda alguma sobra, alguma coisa, a gente vai pegar esses alimentos. E nessa saída, Obadias encontra Elias. E Elias era procurado, já era procurado. Eles estavam caçando os profetas em todos os lados. E, de repente, Obadias encontra Elias, um encontro casual, mas importante. Nesse momento que eles se encontram, Obadias fala: Elias, é você, meu senhor? E Obadias era um homem temente a Deus, tanto é que ele estava protegendo alguns outros profetas a despeito daquilo que o rei queria fazer. O rei queria matar os profetas, a rainha queria a cabeça dos profetas. Contudo, Obadias estava ali servindo no palácio, ele era o homem responsável por toda a estrutura do palácio funcionar, mas ele estava cuidando dos profetas porque era um homem temente a Deus. E quando ele encontra Elias, ele teme. E aí ele fala com Elias, conversa, e Elias fala assim para Obadias: avisa a Acabe que eu vou estar com ele, que eu estou indo encontrá-lo. E esse foi um momento tenso, porque Obadias falou assim: Elias, olha só, Acabe está atrás de você já tem muito tempo. E em outros lugares que disseram que você passou e tal, ele já foi atrás de você e não te encontrou. Vai que eu volte e fale para Acabe que você está aqui ou que você está indo, e de repente você não aparece, ou o Senhor te leva para outro lugar e você não aparece. Quem vai morrer sou eu. Então, por favor, ele falou assim: tão certo como vive o Senhor, volte e diga a Acabe que eu estarei me apresentando a ele. Hoje eu vou me apresentar a ele. Elias parecia, nesse momento aqui, destemido. Imagina, você está sendo perseguido, querem te matar, mas nesse momento ele fala assim: eu vou encontrar Acabe. E a verdade é que ele mandou um recado e disse: olha, me encontrem no lugar tal, levem os profetas de Baal, levem os profetas de Azerá,
e que todos se encontrem lá, os 450 de Baal, com mais os 400 de Azerá, todos os profetas lá no monte para a gente conversar, e traga o povo também. E assim foi, o encontro foi no monte, e eles fizeram ali uma reunião, uma grande reunião, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, mais a população e Elias estavam presentes ali. Acabe também estava, e de repente Elias sugere algo para tentar dar libertação à mente do povo. O povo estava cego, um povo que tinha sido escolhido para servir ao Senhor, nesse momento estava cego pelas astutas e ciladas do diabo, por conta da manifestação de Baal e de Azerá. Quando eles se reúnem, Elias propõe um desafio. E aí Elias fala, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer 2 animais. Um será meu, outro de vocês. Vocês escolham o animal que será de vocês. E vocês vão cortar esse animal, preparar um altar e clamar ao Deus de vocês para que o Deus de vocês responda com fogo. Ninguém vai colocar fogo. Não coloquem fogo. Clame ao Deus de vocês para que o Deus de vocês responda com fogo. Ok? O povo se manifestou nesse momento. O povo disse, este é um bom desafio, queremos ver isso. Porque os profetas de Baal se declaravam os donos da situação naquele tempo, naquele momento. E os profetas de Deus estavam sendo perseguidos. Então Elias traz uma proposta. Nós sabemos o que aconteceu ali. Houve todo um ritual. A Bíblia diz que de manhã até o meio-dia eles clamaram a Baal e nada aconteceu. Os animais já estavam mortos, colocados no altar, contudo nada aconteceu. Depois que Elias dá a oportunidade para que eles fizessem o seu culto e a sua manifestação e nada tenha acontecido, Elias faz um desafio maior. Elias cava um rego, Elias manda colocar água, fala assim, agora nós vamos dificultar, porque para Deus isso aqui está muito fácil. Mandar fogo do céu e consumir o que está aqui é fácil demais. Então vamos dificultar a ótica humana, esse processo. Vamos colocar água. E colocou água. A Bíblia diz que ele colocou tanta água, ou mandou botar tanta água, que a água já estava correndo pelo rego e indo embora. Ou seja, não estava mais comportando ali o altar, a água que estava sendo colocada. Aí então ele clamou ao Senhor, fogo desceu naquele lugar, lambeu tudo, comeu toda aquela oferta que Elias estava fazendo ao Senhor, lambeu a água e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Glória a Deus. Tudo de bom estava acontecendo ali. Ele, como dizia na lei mosaica, né, na lei advinda da lei mosaica, os falsos profetas deveriam ser mortos, e assim Elias mandou fazer, mandou matar os profetas, os falsos profetas de Baal e de Azerá. Ok, essa reunião aconteceu, estava tudo certo, Elias estava em evidência novamente, ministério pujante. De repente ele recebe um recado, porque quando Acabe leva para sua esposa, conta o que aconteceu. Nós tivemos um encontro hoje com Elias. Elias apareceu. Pegamos ele então? E aí Acabe disse, olha, o que aconteceu lá não foi muito bom. Os nossos profetas estão todos mortos. E ela se irou, e ela disse, olha, tão certo como eu vivo, amanhã, nesse horário, Elias já vai estar morto. Exatamente como ele fez com os profetas. Vai pagar com a vida. Ela se irou. E essa notícia chegou até Elias. E aí o poderoso profeta Elias, irmãos, eu estou fazendo essa introdução para a gente chegar no ponto da realidade e expectativa. O poderoso profeta Elias, aquele que mandava parar de chover e a chuva parava, aquele que mandava voltar a chover e a chuva descia, aquele que pedia a Deus, Senhor, envia fogo do céu para consumir esse altar, o fogo caía. Esta era a intimidade de Elias com o Senhor. Esse Elias
quando ouve o recado de Jezabel, ele some do mapa. Ele fala, não dá para ficar aqui. Ele corre, a Bíblia diz que ele anda pelo deserto, chegou num determinado lugar, ele dormiu no deserto. Imagina dormir no deserto. Calor do dia, aquele calor insuportável. Elias dorme, e aí é acordado pelo anjo. O anjo diz, olha, levanta, come, porque a tua caminhada é longa, né? Tem muita coisa para você fazer. E ele vai, chega até a caverna onde ele se esconde. E ali existia, claro, biblicamente falando, existia, claro, algumas realidades espirituais na vida de Elias, manifestas, que muitas vezes nós atravessamos, e é esse o ponto que eu queria chegar. Elias chegou à caverna com seu espírito abatido, sendo perseguido, ameaçado, estava mentalmente cansado, fisicamente cansado de uma longa caminhada, estava espiritualmente esgotado. Espiritualmente esgotado. O que parece para nós é que aquele desafio do fogo lá fez Elias se esgotar espiritualmente. Foi algo que foi além daquilo que ele poderia suportar espiritualmente, viver e presenciar e passar. Foi um desafio que aparentemente para ele foi tranquilo, tanto é que ele mandou botar água. Fica tranquilo porque Deus vai responder. Ele sabia quem era o Senhor, sabia que Deus poderia responder e iria fazer algo sobrenatural ali. Contudo, para ele, como homem, como ser humano, ele se sentiu esgotado, abatido, estava espiritualmente, de fato, abatido. Não é assim que às vezes a gente se sente? Apesar de toda a manifestação de Deus, né, na igreja, entre os irmãos, às vezes até, né, na nossa própria vida, Deus se manifestando, dizendo, eu sou o Senhor, estou contigo. Mas, ainda assim, há momentos na nossa vida que nós nos sentimos abatidos. O grande profeta Elias, o que fez cair fogo do céu, se sentiu abatido. Então, irmãos, essa não é uma peculiaridade nossa, pobres mortais do tempo de hoje, que eu não sei aqui se alguém já fez cair fogo do céu. Eu nunca fiz. Eu tento servir ao Senhor na humildade do meu ser, né? Sem pirotecnia. Elias gostava de coisa sobrenatural, meu irmão. Com ele não dava para servir ao Senhor, viver uma vida com Deus só assim, né? Como a gente serve, indo à igreja, comungando com os irmãos, tendo aí o nosso dia a dia de leitura de palavra e oração. Era um homem de oração. A Bíblia diz que no momento que ele estava no deserto, estava orando, né? Mas ele gostava de umas coisas mais quentes, né? Tipo cair fogo do céu. E aí eu fico pensando, se ele era esse homem e teve momentos na vida que sentiu o peso da jornada, sentiu o peso do chamado, sentiu o peso e as dificuldades inerentes ao seu chamado, porque ele estava simplesmente sendo perseguido para ser morto. Ele entra num processo de enclausuramento, vai para uma caverna e fala, não quero saber mais de nada. A Bíblia diz que o que ele queria era que Deus aparecesse para matar ele. O desejo de Elias era esse. Ele não queria ver Deus para ser fortalecido, para ser reerguido. O que ele queria era que o Senhor viesse para tirar a sua vida, é o que está escrito no texto. Essa era a expectativa de Elias. Mas se ele queria perder a vida, então por que ele correu de Jezabel? Né? Ele não queria cair na mão de Jezabel, ele sabia que cair na mão de Deus, ainda que Deus tirasse a sua própria vida, seria diferente do que cair na mão do inimigo. E aí ele faz um processo de clamor e ele pede a Deus, e Deus fala, olha, eu vou me manifestar a você, eu vou aparecer. E aí Deus manda que ele saia para o monte, porque ali Deus ia tratar com ele. E aqui está o ponto dessa mensagem, irmãos, onde muitas vezes é assim que a gente está. A nossa mente está fixada em coisas em que Deus vai ter que se manifestar através destas coisas, e muitas vezes não é nessas coisas que Deus se manifesta. Às vezes a gente está achando e pensando
que uma reunião como essa é pouco demais para Deus se manifestar, né? Para Deus estar presente. Eu confesso para vocês que ao longo desses encontros que nós temos tido nesse lugar, se houve um ou outro, eu não lembro, mas se houve um ou outro que eu não percebi, que eu não senti a glória de Deus presente aqui, foi algo muito raro, tanto é que eu nem lembro. Mas a verdade é que nós nos reunimos nesse lugar, na simplicidade desse lugar, e o Espírito Santo está presente aqui, se manifestando e tratando com a gente. Muitas vezes as pessoas querem ouvir o barulho, a expectativa é de que venha o barulho, né? E Deus permitiu mexer na expectativa de Elias para mostrar para Elias que a essência, muitas vezes, não vai surgir naquilo que ele gostava, naquilo que ele queria, no barulho que ele esperava, no fogo caindo do céu. O Espírito Santo de Deus iria se manifestar na vida de Elias, nesse momento, confrontando a sua mente, confrontando o seu modelo mental, a sua caixinha, dizendo para ele: Elias, não sou eu que entro na sua caixinha, é você que entra na minha caixa. É assim que funciona. Então, não sou eu. Quando vieram, né, as manifestações ali no monte, diante de Elias, veio fogo, veio veio tremor, né, de terra, veio vento forte que arrebentava pedras, o vento forte arrebentava pedras. E a expectativa de Elias talvez estivesse nisso. Eu estou aqui, agora nesse vento aqui o Senhor vai vir. O Senhor está presente, agora sim, né? É muito de nós, né? Que às vezes a gente quer ouvir um profeta que sapateia, que bata na mesa, que grite, que fale muitas línguas estranhas. E não estou dizendo que Deus não possa usar pessoas assim, mas eu vou te dizer, às vezes o Senhor usa alguém que está perto de você, do seu lado, para falar com você coisas que são excelentes, que são coisas espirituais, coisas que vêm do coração de Deus para atingir o seu coração e para transformar a realidade da sua vida. Você que estava querendo morrer por conta de todo o peso espiritual, né? De repente vem aquele estardalhaço todo e Elias fica: Deus vai se manifestar, Deus está aqui, agora Deus vai. E simplesmente ele não encontra Deus na tormenta do vento que arrebenta as pedras. Deus permite que estas manifestações venham antes dele, antes que ele viesse. É como se essas manifestações viessem a abrir as portas para o rei, para o Senhor, para aquele que viria se manifestar de fato a Elias, de uma maneira muito diferente, muito especial, diferente até do que Elias estava acostumado a experimentar. E aí eu quero dizer isso, irmãos, porque essa expectativa muitas vezes é exatamente a nossa. Nós vamos lá na casa do irmão fulano de tal, porque lá o poder cai, né? Lá tem um reteté, lá tem... Meu irmão, glória a Deus, se você está buscando ao Senhor, entenda uma coisa, que em meio à oração do seu quarto, na intimidade do seu quarto, eu anotei até aqui uma expressão bíblica lá de Mateus que diz: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas. Não pensem que Deus vai se mover porque você faz o mesmo rito que você fez ali há dias atrás e ele te respondeu de alguma forma, mas agora é o fogo. Agora vai descer fogo porque eu acabei de ter uma experiência com fogo ali, Deus mandou fogo e agora vai ter fogo. E aí vem o fogo e Elias procura o Senhor no fogo e não tem o Senhor no fogo. Deus estava quebrando os paradigmas mentais e espirituais de Elias
neste momento, no momento em que as expectativas estavam em torno do vento, as expectativas estavam em torno do tremor da terra, ou do fogo que poderia se acender ali, ou que se acendeu e Elias estava vendo e falou, olha, Deus vai estar aqui, Deus não estava. E quando a realidade, o Deus Todo-Poderoso veio, ele não veio tremendo terra, ele não veio acendendo fogo, ele não veio soprando vento, ele veio numa brisa suave. Uma brisa suave. O termo usado aqui para essa brisa é tão interessante que diz assim, uma brisa suave e tranquila. Veio um sussurro de uma brisa suave e tranquila. Foi aí que Deus se manifestou, aí que Deus estava. Dentro desse entendimento das nossas expectativas versus a realidade, eu quero fazer alguns apontamentos que vão nos ajudar a entender esse modelo mental que muitas vezes nós construímos. Onde Deus está? Onde é que Ele vai se manifestar? De que maneira Ele se manifesta? Tenho que ir para uma igreja, tenho que ir numa reunião na casa da irmã Maria. Onde Deus estará e aonde Ele vai se manifestar? Eu parei para pensar em 4 situações bíblicas para a gente entender que às vezes a nossa mente, o nosso status quo mental e espiritual está impedindo que nós vejamos a presença do Senhor, que nós sintamos a presença do Senhor. Às vezes a gente fica trabalhando a nossa mente, olha, Deus só vai agir se acontecer isso, se tiver muito barulho, se tiver manifestação, se tiver um profeta gritando, se tiver algo assim, aí Deus age. E a nossa mente está nisso, mas o Senhor, nesta manhã, inclusive, em relação a nós que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo, o Senhor está quebrando os nossos paradigmas espirituais e mentais para dizer, eu faço como eu quero, eu ajo onde eu quero, me manifesto do jeito que eu quero, porque eu sou o Senhor. Ele continua sendo o Senhor. Amém? E eu lembrei da situação de Naamã, na experiência de Naamã com Eliseu. Lembra? Logo depois de Elias veio Eliseu. E aí, Eliseu estava lá na casa dele, Naamã vem com um problema. Muitas vezes nós estamos com um problema, né? A gente vem para a casa do Senhor com um problema e com uma expectativa. Né? Deus vai falar, Deus vai tratar, Deus vai fazer, Deus vai resolver, Deus vai... A gente vem com essas coisas. E aí Naamã veio ao encontro do profeta também com esse pensamento. Com o pensamento de que, olha, eu vou chegar lá. Imagina a cabeça do Naamã. Eu vou chegar lá, eu sou um cara importante, do rei e tal, eu vou chegar lá. O profeta vai vir ao meu encontro, né? Vai me receber, imagino até que ele vai trazer alguma coisa, um presente para mim, alguma coisa e tal. Essa é a expectativa. Qual foi a realidade, irmãos? Avisaram lá o profeta, tem um cara aí que vem da parte do rei e que está precisando falar contigo. O que ele quer? Não, ele tá com problema numa lepra e tal, manda ele mergulhar lá no rio, no Jordão, manda ele mergulhar lá, porque ele vai ficar curado. 7 vezes, tem que ser 7 vezes, porque tem que ter tem que ser estabelecido um critério de obediência, tá? Então só por isso, 7 vezes vai mergulhar para ficar bom. Pode dizer a ele para ele ir lá, eu não vou nem lá falar com esse cidadão, ok? Expectativa derrubada, a realidade vem. Quando vem, o cara fica indignado, como nós ficamos às vezes. Eu fui à igreja, eu fui na casa, Deus não falou. Deus... Meu irmão, às vezes é a tua mente que está trancada no teu modelo e na tua forma de entender Deus falar. E Deus está tratando na brisa suave, falando com você, conversando com você, e você não está conseguindo entender nada, sabe? Quando eu fui estudar a história de Naamã, me veio uma situação interessante que eu até anotei, que o Rio Jordão era um rio formado por 3 afluentes. Era o rio Asbani, o rio Dan e o rio Banias. Esses 3 afluentes é que formavam o Rio Jordão. Tem uma curiosidade aqui. Um desses rios, não sei qual, porque eu não consegui identificar, mas um desses rios tinha a característica de nascer dentro de uma caverna. A fonte
de um desses rios que se tornava um afluente para formar o Rio Jordão, esse rio, ele nascia dentro de uma caverna. O outro rio, ele nascia da junção de dois outros rios, ok? E o terceiro rio era um rio mais amplo, muito mais volumoso em suas águas, e esses três rios formavam o Rio Jordão. Teologicamente, na mente dos teólogos, tem umas coisas meio esquisitas, né? Falando que, por exemplo, mas eu achei brilhante a ideia de olhar para essa realidade dessa maneira. Alguém disse o seguinte: o rio que nascia dentro da caverna, no lugar escondido das cavernas, ok? Que a sua fonte era lá, representa o Pai. Muitas vezes a fonte está nascendo nos lugares escondidos, porque o Pai não se revela a qualquer um, né? O Pai se revela àqueles que Ele ama e àqueles que o amam. O Pai se revela. O salmista falou, Deus, ele informa os seus segredos para alguns, não são para todos. E aí, este rio que nasce dentro da caverna, num lugar escondido, representa o Pai. O rio que vem de uma formação de dois outros afluentes, representa o Filho, porque o Filho, ele tem a natureza divina e tem a natureza terrena. Por isso, por essas duas naturezas, ele representava isso e ele formava o Jordão. E o terceiro rio, o mais volumoso, o mais especial no sentido de amplitude, esse rio, ele tinha a característica do Espírito Santo. Então, quando Eliseu falou, Naamã, vai mergulhar, ele estava dizendo, Naamã, vai mergulhar em Deus, mergulha na Trindade, porque é lá que você vai encontrar a solução para o teu problema. Sabe, e essa revelação, irmãos, que é óbvio, isso não está escrito na Bíblia, é só uma analogia, mas essa revelação é brilhante, porque onde está a solução dos nossos problemas? Às vezes no lugar oculto, no secreto da câmara, né, oculta do nosso quarto, onde ninguém está ali para ouvir nada, onde ninguém está ali para colher as nossas lágrimas, onde ninguém está ali para saber como está o nosso coração moído, como estava o coração de Elias enfraquecido, totalmente fora do contexto espiritual que ele deveria estar ou que já esteve num outro tempo. E agora nós nos encontramos com esse exemplo de Naamã, em que Eliseu diz, vai mergulhar no rio. Essa palavra para nós nessa manhã significa assim, vai mergulhar em Deus, mergulha no Senhor, mergulha na Trindade, você vai encontrar Jesus, você vai encontrar o Pai na câmara secreta, você vai encontrar o Espírito Santo. E não é para ficar ali na margem do rio, é para mergulhar nessa água. Você vai mergulhar no Jordão. Naamã recebe essa palavra com uma certa indignação, mas ali tinha um sentido também espiritual, o sentido da obediência. E alguém disse para Naamã, mas poxa, se ele te pedisse algo mais sério, mais complicado, você não ia fazer? Ele, é claro que eu faria para ficar livre. Então não custa nada, dá um mergulho lá, faz o que o profeta mandou. Naamã foi lá, mergulhou 7 vezes, saiu limpo da sua lepra, restaurado, e glorificou a Deus por causa disso. Um outro exemplo de expectativa e realidade, irmãos, é o tanque de Betesda. Lembra do tanque de Betesda? Quando Jesus chega ali, tinha um paralítico que estava numa expectativa, vivendo uma expectativa. Qual era a expectativa? Vai vir um anjo, vai mover as águas e eu vou tentar ser o primeiro a entrar nela. Se eu tentar, se eu conseguir, eu vou ser curado. Era isso que dizia a regra daquilo ali que estava estabelecido naquele tanque. Vou ser curado. Se eu for o primeiro, eu vou ser curado. A expectativa era essa. E as dificuldades? Como é que ficam as dificuldades diante das nossas expectativas? Muitas vezes nós criamos uma expectativa, mas as dificuldades continuam presentes. Nós vivemos uma vida, andamos, caminhamos nessa terra e esta terra nos propõe ainda muitas dificuldades, até para servir a Deus mesmo.
Nós temos dificuldade. Esse homem tinha uma grande dificuldade. Não tem ninguém que me lance. Eu não consigo sozinho. E eu não tenho ninguém que me lance. Sabe? E mediante a esta realidade aqui, o mestre aparece para ele e fala assim, você quer ficar curado? Essa manhã o Senhor está falando para a gente. Você quer ficar livre das suas mazelas espirituais, do seu peso, da sua tristeza, da angústia que você carrega? Jesus não está falando para a gente que a gente vai ficar livre das dificuldades nesse primeiro momento, mas ele está dizendo para a gente aqui nessa manhã claramente, você quer ficar leve, você quer ser liberto nessa manhã, em nome de Jesus, receba essa palavra como vinda do Senhor, dizendo para você, olha, a tua fraqueza espiritual não é o fim de tudo, porque quando o Senhor se manifestar, seja da forma que for, seja através de quem for, pode ser do mais imperfeito ser, que é um dos que vocês estão ouvindo nessa manhã, que sou eu, pode ser dessa forma que Deus esteja tratando você, o seu coração, porque o que vale aqui não é a pessoa, mas o que vale aqui é a palavra que está sendo ministrada ao teu coração. E essa palavra é poderosa para romper as cadeias, as prisões, para fortalecer, levantar o cativo, libertar o cativo, levantar o fraco, o oprimido, aquele que está triste, que está arrebentado, moído por conta das circunstâncias espirituais. Mas o Senhor está presente aqui. E a brisa do Senhor sopra nesse lugar. Quando esse homem recebe essa palavra de Jesus, você quer? Ele diz, eu quero, mas eu tenho problemas. Tem problemas? Quantos aqui tem problema? Eu tenho um monte, sabe? Se eu for listar, eu paro, porque é difícil. Nós temos problemas, irmãos. Mas apesar dos problemas, Jesus está diante de nós, dizendo para a gente nessa manhã, o que você quer? Você quer ficar livre? Você quer ser curado? Você quer ser fortalecido no seu espírito? Você quer ser renovado espiritualmente? Por isso que eu coloquei essa canção. Minha alma viverá, meu espírito se renovará e tudo novo se fará. Exatamente por isso, por causa da presença do Senhor. Elias estava numa expectativa, acreditou em algo, não veio da forma que ele acreditou, mas quando veio, mudou a história da vida de Elias também. O profeta que era o profeta, de repente estava enfraquecido e agora na brisa o Senhor se manifesta a ele e diz, vou mudar essa tua história, vou transformar. E aí quando no tanque de Betesda, depois de 38 anos, né, sofrendo, quanto tempo tem que a gente não chora na presença de Deus, que a gente não sente a presença? Quanto tempo tem que a gente não vive algo sobrenatural de Deus, não vive uma experiência nova? Quanto tempo tem? E às vezes a gente está indo às igrejas, a gente está indo às reuniões, a gente está indo aos encontros, mas quanto tempo tem? Isso é o que importa. Quando Jesus chegou, Jesus falou assim, vamos mudar essa história? Esquece anjo, cara. Esquece o anjo que vai mover a água lá, sabe? Quebra um pouco os paradigmas da tua expectativa para conhecer uma realidade que eu estou trazendo para você nessa hora. O Senhor está trazendo para nós aqui, nesse ambiente, uma realidade espiritual, para a gente enxergar nas pequenas coisas que Ele tem feito na nossa vida, nas pequenas coisas que Ele tem revelado a nós, às vezes aqui na nossa reunião, às vezes dentro da nossa casa, na leitura da palavra, às vezes no dia a dia da vida, onde nada de outra coisa humana poderá acontecer, de repente Ele está tratando da gente e Ele está fazendo isso. Acorda para o que está acontecendo na sua vida nesse tempo, nesse momento. Perceba como eu tenho agido na sua vida, nas mínimas coisas, nas pequenas coisas. Você está esperando vir vento para derrubar tudo. Você está esperando cair fogo. Você está esperando tremer a terra. Mas eu estou fazendo coisas na sua vida, nas pequenas coisas que você nem nota. Portanto, nem agradece também. Porque eu estou agindo
o Senhor continua agindo em nossa vida. O que Ele quer é quebrar esses nossos paradigmas, de pensar que Ele só faz se acontecer algo diferente, sobrenatural, mas Deus está fazendo. Você percebeu que você acordou hoje? Uma coisa que você não percebeu, que você acordou hoje e que você respirou tranquilamente até esse momento, e se essa respiração não viesse, você ia sentir falta dela, de fato? Aí sim você ia dizer, eu estou com uma falta de ar. Mas sabe por que você nem agradeceu? Porque essa é uma bênção de Deus para nós, diária, constante. Deus vai concedendo coisas para nós na simplicidade, dizendo, eu sou o teu Deus. Eu continuo agindo na sua vida. Eu continuo sendo o teu Senhor. Continuo trabalhando na tua vida. E o tanque de Betesda foi um exemplo disso. Um outro exemplo, irmãos, esse para mim também é um dos magníficos. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Quando ela questiona, onde é que é o lugar, Senhor? Fala para mim. Eu sei que tu és profeta, eu estou vendo pelas tuas declarações aqui que tu és profeta, eu tenho que reconhecer isso. Então, aproveitando o assunto, depois de já ter vivenciado algumas coisas, Jesus ter dito algumas verdades para ela, ela fala assim, tá bom, onde é que a gente adora? Como é que faz isso, hein? Aí Jesus já estava conversando com ela, dizendo, olha, quem beber dessa água aí que você está tirando, vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, porque a água que eu lhe der vai nascer dentro dessa pessoa uma fonte, vai gerar dentro dessa pessoa uma fonte. É um negócio diferente. E aí a mulher fala, tá bom, mas os nossos pais diziam que era ali e que era lá, e ele diz, olha, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Sabe? Qual era a expectativa dessa mulher? Não, é ali, naquele monte. Não, é lá, você tem que ir lá no templo. Não, você tem que fazer assim. Essa era a expectativa. Jesus fala, mas não é isso. Tem uma fonte de água que nasce dentro. Tem algo especial de Deus, muito especial de Deus, que você não vai encontrar, né, procurando um lugar. Você vai encontrar exatamente vivendo em Deus, andando, caminhando e adorando em espírito e em verdade. É uma vivência. Não é um lugar, não é um ponto, não é uma situação específica. Deus é Deus o tempo todo, se manifesta a nós o tempo todo e está presente em todo lugar. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, conhece o nosso coração, sabe por que nós estamos aqui, sabe como nós chegamos, de que maneira, e o Senhor está falando com a gente hoje aqui. Dizendo, em espírito e em verdade. Mantenha o teu coração ligado às coisas do espírito e o teu coração andando em verdade. Apesar das falhas que temos, o Senhor vai ser adorado através da nossa vida em espírito e em verdade. E por fim, último exemplo que eu trouxe bíblico acerca dessa expectativa e realidade. Esse exemplo eu achei muito curioso, lembrei muito do Bira, né? A minha mulher fala que eu estou pegando muito no pé do Bira. Mas hoje eu vou comparar o Bira a um grande profeta, o profeta Ezequiel, Bira. Sente a pressão. Sente a pressão, Bira. Profeta Ezequiel, abre aí, Ezequiel 47. Vamos ler, para a gente ver umas coisas assim interessantes. Eu quero comunicar a vocês acerca de expectativa e realidade. Quando vocês lerem, se vocês prestarem atenção, Ezequiel 47, vocês vão identificar, vão achar o Bira aí. De alguma maneira vocês vão sentir, caramba, é o Bira todo, cara. Quando eu li ontem, Bira, eu lembrei, sério mesmo, lembrei de você, eu falei, esse cara é o Bira. Mas vamos entender aqui uma coisa linda. Diz assim, 47, Ezequiel 47, então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste,
porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, do sul, ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pela porta do norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão extremo que dá para o oriente, leste, e a água fluía ao lado sul. Eu, quando olhei assim, eu falei, cara, esse cara é o Bira. O cara está preocupado em que lado nasce a água, de onde ela está brotando, percebe? Que direção ela está indo, qual é a medida. Eu falei, Senhor, o Ezequiel é o Bira, mano. Eu tô com um profeta cheio do Espírito Santo aqui nesse lugar e eu não tinha percebido isso, cara. Mas perceba uma coisa. O profeta diz assim, então ele me levou e eu vi. O que ele diz que viu? Ele viu a água e ele viu as coordenadas de todo o aspecto do templo. Onde é que ele estava? Estava no templo. E ele viu que a água que saía ia na direção leste do templo. Na direção leste. O templo estava numa posição voltada para a parte oriental. Esta era a visão de Ezequiel. Esta era a visão de Ezequiel. Irmãos, acreditem, é assim que muitas vezes nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual e a nossa vida religiosa. É com espectros de medidas humanas e de direções humanas, onde que a gente quer perceber as coisas nos pequenos detalhes. Ele estava dentro do templo. Eu confesso para você que eu, diferente do Bira, não tenho essa coisa de ficar observando determinados detalhes. Eu não tenho. Mas isso não é um demérito, muito pelo contrário, nem para mim nem para o Bira. É cada um com a sua percepção, né? A percepção de Ezequiel era o seguinte: olha, a água, ela está saindo dali, ó, do altar, ela está indo na direção leste. O templo está na posição oriental, ok? Mas ela está saindo do altar que fica na parte sul do templo. Leia aí que você vai ver que é isso que ele estava falando. Eu vi que a parte sul do templo tinha um altar no lado sul, e nesse lado sul do altar, no lado sul do altar ainda, olha só, o altar estava do lado sul do templo. E ele dizia assim, e no lado sul do altar tem essa água tá saindo por ali. Está indo na direção leste, mas está saindo por ali do altar. Isso é a percepção dele. Ele diz, eu vi isso. Foi isso que ele está dizendo aqui. Sabe o que é que acontece? O que o Senhor faz com ele? Fala assim, vem cá, vem comigo. Primeira coisa que o Senhor faz, não vai pelo sul, não vai pelo leste, não vai pelo oriente, não vai para lado nenhum, ele vai pelo norte. O norte era o lado oposto de onde Ezequiel estava querendo ver alguma coisa, sabe? O lado oposto. Parecia, não vai ver mais nada, né? Tipo assim, vem cá, a primeira coisa, vamos sair do templo. Essa é a primeira razão. Aí quando eu estava lendo isso aqui, irmãos, tirando todo o aspecto da brincadeira do negócio, eu vi coisas sérias aqui, por exemplo, que às vezes a gente está dentro do templo, mas não está dentro do rio. Percebe? Muitas vezes é exatamente isso que a gente está precisando. A gente está precisando que alguém tire a gente do templo para nos mostrar coisas que não estão dentro do templo, apesar de virem até dentro do templo também, né? São coisas importantes que estão dentro do templo, né? Que estão saindo até do templo, mas ele estava dentro do templo, mas estava fora do rio. Percebe? Dentro do templo. Não significa que o templo não é um lugar onde esteja o rio. O templo é um lugar onde o rio nasce. Porque ali nasce a palavra, porque ali nasce o fluir do Espírito Santo, porque ali tem coisas de Deus tremendas. Mas as maiores experiências, nós não vivemos dentro de templo, irmão. Sabia disso? As maiores experiências espirituais,
Nós não vivemos dentro dos templos. As maiores experiências estão fora, estão no nosso dia a dia, estão na segunda-feira, quando não tem ninguém perto para a gente cantar junto. Ou a gente canta sozinho e adora a Deus, né? E acha um meio, uma forma de ministrar o Senhor sozinhos. Ou então nós não temos nem comunhão com Ele. Aí Deus fala assim, Ezequiel, você tá vendo o sul, o leste, o oeste, o oriente, as coisas cardeais todas aí, vem cá. Aí tira ele pela porta norte. Ele observa isso, é interessante. Que ele não se liga que o que Deus queria fazer era uma outra coisa. Mas ele observa, olha, eu estou saindo agora pela... Imagina ele narrando isso. Imagina ele narrando isso. Eu estou saindo agora pela porta norte. Que me parece, pelo aspecto geral da coisa, me parece que não tem a ver com a direção da água onde eu estou vendo ir para o lado leste. Meu irmão, aí Deus fala assim, vem cá, a Bíblia diz, aí está escrito, lê que você vai ver se não é isso. A Bíblia diz que Deus levou ele, saiu pela porta norte, contrário a tudo a toda a sua expectativa. A expectativa dele estava muito fixada em templo, em posicionamento e tal. Vem cá, fora isso aí tem algo mais excelente, eu vou mostrar para você. Presta atenção. Aí Blum sai pela porta norte, vai pelo lado de fora, ele deve ter ficado louco. Ele fala, não é por aqui, Senhor. Eu vi lá dentro, eu estava indo lá para o leste. Peraí, meu irmão, nós vamos chegar no leste também. É no leste que eu vou te levar, mas vai ser do meu jeito. Não vai ser do seu. Não vai ser de acordo com a sua expectativa, vai ser de acordo com a minha realidade. Percebe? E aí, o que Deus faz, irmãos, é tremendo. Porque aí Deus leva ele ali por fora do templo. Ele já estava desnorteado. Ele devia estar igual eu fico no shopping, amor, sabe? A minha mulher fala que eu consigo me perder no shopping com muita facilidade. A gente anda, e daqui a pouco ela... Vambora. Vambora por onde? Eu não sei nem em que lugar eu estou mais, né? Aí ela conhece, ela fala, não, vem comigo, vambora. Vambora. E o Ezequiel estava exatamente nesse contexto, perdido. Eu já não sei nem mais para onde ele quer me levar. Eu estou deslumbrado com o efeito água que nasce do trono. Eu quero essa água, eu quero ir nessa direção. Calma, você vai chegar lá. Foi por fora do templo, que é uma mensagem importante para a gente. Não é só no templo que a coisa acontece fora do templo. E fora do templo nós vamos ter experiências enormes com Deus, coisas sobrenaturais de Deus, manifestações magníficas de Deus fora do templo, fora do fogo, fora do tremor, fora da tempestade, fora. No jeito de Deus, na realidade de Deus, na forma que Deus quer fazer. Aí Ezequiel se rende, fala, tá bom, então vamos lá. Parte externa do templo. Aí o que Deus faz? Agora nós chegamos na direção do leste, para onde está indo as águas, que você tanto queria chegar. Chegamos, aqui, as águas estão aqui. Que bom, né? Que bom, agora vamos lá, vamos entrar. Aí entra com águas nos tornozelos e vai se aprofundando e o Senhor falando, você precisa de experiências maiores comigo. Aleluia. Para alcançar essas experiências maiores comigo, não dá para ser do teu jeito, com as tuas expectativas. Experiências maiores surgem quando você se rende à realidade do Espírito Santo. Quando o Espírito pode te conduzir, quando ele tem autoridade e poder e senhorio sobre você, a ponto de conduzir você, de levar você. Aí você vai sentir os seus pés molhar, aí você vai sentir os seus joelhos molharem, você vai sentir águas nos seus lombos, e ele vai te levar até o ponto em que você vai descobrir que nele, nas águas do Espírito, você vai precisar nadar, porque não dá mais para andar. O que significa isso? Não é mais do teu jeito,
agora é do jeito dele. Que o Espírito de Deus fale para a gente nessa manhã. Converta qualquer palavra indevida que eu tenha dito para o teu coração e traduza da maneira que você precisa receber. Sabe? Quando eu estava lendo essa passagem de Ezequiel, eu vi uma coisa: o Espírito que o levou foi o Espírito que o trouxe. Se você for ler, você vai ver, olha, a minha experiência de ida foi assim: águas nos tornozelos, águas que subiram no lombo. Eu cheguei a um ponto que não dava mais para me apoiar em nada, eu tinha que nadar. E o nadar significa quem exerce no corpo físico daquela pessoa. A influência máxima é o Espírito, é a água que está envolvendo ele. Não tem pé no chão para garantir nada, vai ter que nadar, vai ter que nadar. Aí quando ele chega a esta realidade espiritual, quebrando todos os seus paradigmas, todas as suas percepções humanas, o Espírito fala: agora volta comigo. E ele diz que ele volta pelo caminho das águas, o mesmo caminho que ele foi em direção ao leste, que era tão importante para ele. Agora ele volta, ele retorna. Quando ele retorna, irmãos, ele não vê mais o sul, o leste, o oeste, o centro-oeste, ele não vê mais nada disso. Ele vê que as águas estavam gerando vida. Ele vê que as águas, por onde as águas passaram. Agora ele começa a ter uma visão espiritual que é diferente daquele Ezequias que estava no templo, daquele Ezequiel, perdão, que estava no templo, olhando o lado esquerdo, o lado direito, o centro, olhando as coisas dentro do templo e querendo, sim, é óbvio, ele queria identificar as coisas. Isso é coisa humana. A gente está tratando de coisa espiritual, e quando ele volta, depois da experiência da ida, quando ele retorna, a Bíblia diz que ele já não estava mais preocupado com lado nenhum. Ele estava preocupado em ver a glória de Deus se manifestando ali, naquele lugar, naquele ambiente, por onde o rio passava. E ele fala assim com muita empolgação, agora não fala mais de lado oeste, nada disso. Ele fala assim, agora por onde o rio passa, ele vai gerando vida, e nascem árvores, e os pescadores pescam, e a vida vem do rio que emana do trono, sabe? Eu falei, Senhor, muitas vezes eu estou exatamente assim, tentando enxergar as coisas por aspectos tão materiais, tão humanos, achando que Deus vai se manifestar se eu observar tudo direitinho do que está acontecendo no aspecto humano, sabe? E o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, em nome de Jesus, deixa eu quebrar os paradigmas mentais e espirituais que você está carregando, para que eu possa fazer algo e te levar a experiências mais profundas, experiências essas que vão te fazer enxergar coisas que você ainda não está conseguindo ver. Mas quando você voltar das experiências que eu tenho para você, aí sim você vai viver e experimentar a vida de Deus que vem do rio, que sai do trono. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu não vou nem além disso. Eu queria que o Paulinho repetisse essa canção. Nós vamos cantar em contrição de coração. Paulinho, eu acho que dá até para aumentar um pouquinho aqui no volume do YouTube, tá? Já foi? E aí nós vamos cantar essa canção. Vamos fazer isso, irmãos? Vamos cantar, e eu queria que você cantasse com os seus olhos fechados, adorando ao Senhor e sentindo o rio do Espírito brotando, o rio do Espírito que está nesse lugar, viu? Não tem tremor nesse lugar, ninguém falou em línguas, ninguém deu glória alto nesse lugar, não que seja proibido, nós podemos fazer o que a gente quiser, mas entenda bem, esta palavra para nós nessa manhã é assim: Deus está se movendo aqui por nossa causa, está nos levando a experiências maiores e mais especiais no Espírito Santo.
Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Aleluia. e o poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E saltarás de alegria. Vem Espírito Santo visitar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Aleluia. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá,
e no teu corpo tudo novo se fará. Me guiar, aleluia. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vem Espírito Santo visitar. Aleluia. Pastora Maria, você pode orar? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, glorificamos a ti, te bendizemos nessa manhã. Aleluia. Deus, te agradecemos por essa palavra, Senhor, porque tu falaste muito ao nosso coração, Senhor. Espírito Santo. Deus, como precisamos de experiências contigo. Aleluia, Senhor. Deus, como precisamos estar mais próximo de ti, a te buscar mais, Senhor. A cada dia estar te buscando, a ficando mais próximo de ti. Os dias são maus, Senhor. Aleluia. A tua vida está se aproximando, Senhor. Deus Pai, Oh Deus, vem com teu obrigado, Espírito Senhor, sobre pelo amor nós. que tu tem a nós, Glórias, Senhor. glórias a Nós ti. não merecemos nem um pedacinho, Senhor, do que tu faz por Aleluia. nós. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, pelas ofertas, Senhor. Em nome de Jesus, Aleluia. pelos dízimos, Pai. Sim, Que Senhor. tu venha, Senhor, multiplicar a tua Amém. graça, Senhor. Aleluia, Em Deus. nome de Jesus, Senhor. Aleluia. E também, Senhor, Glória a agora, Deus. que tu possa, Senhor, estar com cada um de nós aqui, Aleluia. Senhor. Não só falando hoje, mas falando durante a semana. Amém, Deus. Senhor. Tu venha nos abençoar com a tua palavra Aleluia, sempre, Senhor. Jesus. Que como foi aquela palavra daquele domingo, Senhor, é através da água. E a Aleluia. água é a tua palavra. Amém, Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, Aleluia. obrigado, Senhor. Nós só temos que te agradecer. Obrigado. Glórias a ti, Senhor. Continua Glórias nos ao teu abençoando, nome. falando conosco. Bendito seja o Meu Senhor. Deus, também te pedimos pelo pastor, Carlos. Ó Deus, tem Senhor, misericórdia, Senhor. Senhor, da minha Que tu vida. venha, Senhor, com a tua provisão. Oh, Senhor, Amém, em Deus. nome de Jesus. Deus amado, nós temos te pedido todos os domingos. Aleluia, e todos os dias Senhor. nós oramos Em por nome ti. de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que tu venha, Vem, Senhor, Senhor. com a tua cura, se assim tu quiseres. Vem, Senhor. Porque é só tu que Vem operas sobre milagres, nós. Senhor, não Vem, somos Senhor. nós. Nós te pedimos Em e nome de confessa, Senhor. Jesus. Portanto, Senhor, nós te pedimos, faça Aleluia. Amém. Essa tua vontade, Senhor. que tu possa nos levar debaixo da tua presença, Aleluia. nos lares, Senhor, para onde- quando nós saímos daqui, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Em Jesus. Jesus. Deus, como eu te pedi, continua Oh, Deus. falando conosco durante a semana. Amém, Senhor. Senhor. Nos mostra, Senhor, nos mostra o que fazer. Sim, Deus. Que o Espírito Santo esteja conosco, que seja Amém. mais íntimo nosso, Senhor. Oh, É o que nós Aleluia, precisamos, Senhor em amado. nome de Jesus. Continua nos Oh, dando Deus. saúde, nos Amém, fortalecendo. Jesus. Continua, Nome de Senhor, Jesus, conosco Senhor. sempre, Senhor. Aleluia. E nos perdoa, Senhor, quando Aleluia. falhamos, quando erramos. Nos perdoa, Senhor, como te Aleluia. entristecemos o Teu Espírito Santo, Senhor, que está conosco, Senhor. Aleluia. E esquecemos de te agradecer, Aleluia. Senhor, Glória a Deus. Glória a pelo Deus. ar que respiramos, por ter acordado, Nossa, Senhor, por Senhor. estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Aleluia, Porque Senhor. sentimos a Tua presença. Glória a ti, Muito Senhor. obrigada. Glórias ao teu nome. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos encerrar a nossa transmissão aqui. E para isso eu quero também levantar a mão aqui para a gente encerrar o nosso encontro. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Uma semana de vitória. Em nome de Jesus.